Fala aí pessoal, boa tarde. Estamos aqui hoje para uma live com João Pitoco. Vamos estar falando um pouquinho sobre Mestre Bimba e também sobre o livro dele, né, onde Mestre Bimba tem um toque, O Sonho de Salomão. Então, vamos ter uma live hoje com o João Pitoco. Vem com a gente, vem com a gente. Vem com a gente que a live hoje vai ser muito boa, assim como está sendo todos os dias, né? Então, vai ser de grande valia. Já manda aí pros seus contatos. Aí, ó, o mestre já tá com o João Pitou. Só aguardar ele conectar. Opa, Boa tarde! boa tarde, tudo certo? Tudo Deixa eu certo, graças a ajeitar aqui, Deus. João Pitoco conosco na área. deixa eu ajeitar aqui a câmera, acho que agora ficou melhor, né? Pronto. E aí, Sim, beleza? tudo Tamo junto, bom tamo aqui? na área. Tudo certo, pessoal? Vamos fazer o seguinte: tem um aviãozinho aí do lado. Vamos mandar para as pessoas virem aí conosco assistir essa live, bater um papo aqui com o nosso querido amigo João Pitoco, né? E vamos. Bom, João Pitoco, tira uma dúvida minha aqui. É mestre, é professor, é contramestre? Diga aí, eu fico aqui, João Pitoco. Eu sou uma pessoa Não, que eu gosto não, da pode. hierarquia. João Pitoco já tá legal. Não se preocupe, não. Não, mas É, eu fico. eu treinei dentro da escola de capoeira Afro-Nagô aqui em João Pessoa, praticamente durante toda a minha trajetória, né? Quando eu era criança, ainda passei alguns meses com aula de capoeira na escola, mas depois de mais velho que eu vim participar de uma escola realmente de capoeira, né? A gente ia para tem um bairro aqui vizinho ao meu chamado Mangabeira, aí via o mestre Zunga fazer a roda, a gente via, aí quando era no outro dia ia brincar de capoeira, né? Depois eu ingressei lá, até receber o título de professor, né? Só que em 2018 eu saí da escola de capoeira Afro-Nagô e em 2020 ingressei aí na CCCB, que é do Mestre Careca. Então, assim, a gente tá iniciando tudo. Tá em transição, tá no período de É, transição. vamos Legal, muito começar bom, tudo. muito bom. Primeiramente, gostaria de agradecer, né, a você por estar aí conosco, ter aceitado o convite, né, de estar nessa live. Agradecer ao Design Grilo por ter apoiado a nossa ideia e ter feito aí a arte, estar nos apoiando. E vamos nessa, né? Vamos bater um papo, vamos falar sobre Mestre Bimba, vamos dar alguns spoilers do livro aí, né? Vamos embora. Deixa eu mandar um abraço aí pra galera que tá assistindo. Vi aí Caveira, Contramestre Estudante, Contramestre Mascarada, que é minha madrinha dentro do CCCB, ao Jorge, a todo mundo aí que estiver assistindo. Muito obrigado aí. Devagarinho o pessoal vai, começou agora, né? Daqui a pouco chega mais gente. E as lives ficam boas no meio, né? E se o É, pessoal também puder, o que acontece? Num período de tantas lives, né, que nós estamos tendo, não só da capoeira, mas de todas as outras atividades, né? Quando a galera lança esses coraçãozinhos aqui na nossa live, ela impulsiona e joga a live para frente. Então, quando a pessoa está navegando no Instagram, automaticamente ela vê. Então, se você puder aí durante a live, tá mandando os corações, tá indicando as pessoas, nos colabora bastante, porque esse é um assunto de grande valia para todos nós da comunidade capoeira, né? Então, vamos lá. Se a galera tiver pergunta, deixa aí já na caixa de pergunta. Vamos começar falando, né, mestre, da onde surgiu essa busca, né, de querer ter um arsenal do mestre Bimba, porque a gente vem acompanhando os vídeos que você tem
colocado, né, na sua rede, no YouTube, e tem um arsenal de informação aí. Então eu pretendo hoje aqui espremer o máximo para a gente explorar. Então vamos lá. Então, quando eu comecei a capoeira, né, eu sempre gosto de estudar aqueles assuntos que eu tenho interesse, né? Então, sei lá, quando eu era criança eu desenhava, então eu comprava revista para aprender a desenhar e tudo mais. E aí na capoeira não foi diferente, né? Eu fui começar a pesquisar, não a pesquisar, a estudar, né? Que é diferente, você estudar de pesquisar. Então foi passando o tempo e cada vez mais eu fui me interessando nessa linha da regional. Então eu fui adquirindo material online mesmo, é, livros em PDF, todo tipo de apostila, fotos, eu ia salvando, né? Ia trocando ideia com as pessoas, ia para um seminário aqui, um seminário ali. E aí, com o passar do tempo, cada vez que eu me envolvia mais com a capoeira, fui me interessando cada vez mais. E aí passei a comprar realmente material, né? Livro, revista, discos, todo esse tipo de material que, para mim, ajudava a entender aquilo que eu estava praticando, né? Que é a capoeira. Muito bom, muito bom. E aí, essa descoberta, né, dos toques, aí surge também o tema do livro, né, o toque de São Salomão. Fala aí um pouquinho pra gente. É um espanto até para muitos, né, da capoeira, que principalmente eu tinha a concepção apenas do LP, né, do Mestre Bimba, onde sai ali os 7 toques da regional, e também daquela gravação com cabecinha. Aí quando aparece lá, João Pitoco, é fonte daqui, fonte dali, fonte daqui, fonte dali. Então fala um pouco pra gente sobre os toques, a descoberta. Beleza. Então, quando a gente está estudando história, aí uma coisa puxa a outra. Você vai um pouquinho mais para trás, aí vai, daqui a pouco você já tem um acervo bem legal. Quando eu estava fazendo minha pesquisa, tinha alguns materiais falando justamente dessa gravação de 40 que em dezembro de 1940 para o professor Lorenzo Turner. Havia inclusive um site que tinha uma lista com todas as pessoas que o professor Lorenzo tinha gravado, né? Também tem um trabalho eu acho que é uma dissertação onde o autor fala dessa gravação, ele faz uma análise bem legal, e nela também tinha falando de gravação do Mestre Bimba em outros dias, né? Aí acontece o seguinte, que eu fui atrás, né? Porque qualquer um pode ir no YouTube agora, botar Mestre Bimba 1940 e vai poder ouvir, é uma gravação, são 4 faixas que o Mestre Bimba toca e canta. E também foi o mesmo pacote que veio o Mestre Cabecinha, né? Só que eles gravaram em dias diferentes. Só que essa primeira gravação que todo mundo já conhecia era de 1940, dezembro. Eu olhei lá, tinha na ficha que ele tinha gravado em janeiro e em fevereiro. Aí eu fui atrás, entrei em contato com a Universidade de Indiana e recuperei esses arquivos. É um total de 6 arquivos. São 6 registros. Todos os registros eram inéditos. Ninguém tinha. Nem a família, nem os discípulos, ninguém tinha, né? Então, desses 6 registros, a gente encontrou de 5 toques que já eram conhecidos. O registro era inédito, mas o toque era conhecido. Por exemplo, Cavalaria, tinha São Bento Grande, Amazonas, Iuna, Banguela. E o 6º registro, o Mestre Bimba fala claramente, em alto e bom som, vai tocar agora o Sonho de Salomão, toque conhecido. Então, assim, são palavras do próprio mestre. Então, eu que estava fazendo a pesquisa, estava estudando, tinha montado uma apostila para uso particular, uso meu, né, de estudo mesmo.
Só que chegou uma hora que essa apostila já tinha mais de 300 páginas. Então eu decidi fazer o livro. Juntamente com essa decisão, eu acabei encontrando esses registros. Aí o que acontece? Eu creio que a comunidade inteira ganha quando a gente compartilha um tipo de registro desse. Qualquer tipo de registro que seja da velha guarda, uma foto do mestre Nagé, uma foto do mestre Cabelo Bom, em 1900 e lá vai bolinha, isso já é importante para a comunidade, para quem gosta de capoeira, né? Então, o meu papel foi de compartilhar essa informação. Deixa eu só ligar aqui a luz para melhorar. Sem problema. O pessoal que está chegando aí agora, estamos com o João Pitoco, falando aí um pouquinho sobre o livro Sonho de Salomão. A gente vai decorrer também falando sobre Mestre Bimba. Então, aí, voltando aqui, como você comentou, você tinha conhecimento dos toques dentro do LP. O que acontece é que muitas pessoas resumem a obra do Mestre Bimba ao LP. Então, se tinha tal toque, por que ele não botou no LP? Bom, são perguntas que a gente não tem resposta. Eu não sei como se deu a escolha dos toques, mas não é porque a gente não sabe que muda a realidade. O LP foi um produto dos anos 60. Mas eu costumo dizer assim, se você leva em consideração apenas os toques que estão no LP, então tudo que ficou para trás não conta dentro da regional, e o próprio LP, ele traz um livreto. A gente sabe que a metodologia do mestre Bimba tem o seu alicerce mais forte, aquela sequência. E no livreto não tem aquela sequência. Então eu posso dizer que só porque no LP não tem a sequência do Mestre Bimba, então não existe a sequência do Mestre Bimba? Claro que existe. Então, às vezes as pessoas levam em consideração apenas aquele LP. Mas, como eu falei, a construção da regional é muito mais ampla do que aquele LP. Então, o hino da capoeira. A gente tem o Mestre Bimba tocando, tem ele em vídeo tocando, tem um áudio separado ele tocando e tem uma entrevista para Mestre Oswaldo. São 3 registros, mas ele não está no LP. Então, porque ele não está no LP, o hino da capoeira regional não existe? Então, assim, às vezes o pessoal faz 2 pesos e 2 medidas, né? Eu creio que se tem um registro do criador, a gente tem que levar em consideração o Mestre Bimba, né? Então, o que acontece? Quando eu encontrei isso, a gente colocou aí para divulgar, a gente fez questão de colocar todas as informações no livro e colocar os arquivos para todo mundo ouvir. Era natural que as pessoas tivessem alguma dúvida do registro, mas eu mostrei. Inclusive, fico aqui novamente o convite para qualquer um que duvidar da existência do toque, está lá na Universidade de Indiana. Lorenzo Down Turner veio aqui no Brasil e gravou. Aí, às vezes, eu escuto, Sonho de Salomão não existe. Aí eu pergunto, como é que se arquiva uma coisa que não existe? Eu estou aqui com esse livro. Então, você não concorda com ele. Mas não pode dizer que ele não existe. Aqui ele existe. O Sonho de Salomão, todo mundo pode ir lá pegar e pode ouvir, tá? Eu disponibilizei na internet, no meu canal, no canal do meu projeto, que é o Paratiba em Ação, e o Mestre Careca também disponibilizou no canal do CCCB. Então, como é que alguém pode chegar e dizer que não existe? Aí, primeiro, eu queria comentar os outros 5 toques, fora o Sonho de Salomão. Eu creio que quem ouviu notou uma riqueza dentro dos toques, de repiques, de variações fantásticas. Isso aí ajuda aos charangueiros de hoje em dia a incrementar, a enriquecer ainda mais o seu rol de repiques, né? Porque às vezes as pessoas ficavam fechadas
naquela gravação do LP, e às vezes queriam fazer até exatamente aquela sequência de repique, naquela mesma sequência, né? Repique 1, repique 2, tal. Então, assim, ficava um pouco engessada, né? Eu acho que enriqueceu muito as variações que a gente encontrou nesses registros. Então, novamente, São Bento Grande, Banguela, Iuna, Cavalaria e Amazonas. O mais interessante, que além de estar registrado no catálogo da universidade, em alguns desses registros, o mestre Bimba fala. Ele fala o nome, que vai tocar agora o Amazonas, vai tocar agora o Banguela. Eu acho até legal, porque quando ele fala Banguela, por favor, parem de perguntar se é Banguela ou Benguela. Não existe nenhum registro do mestre Bimba falando Benguela, nem escrevendo, nem nada disso. Banguela, o mestre está lá no LP, o nome Banguela, e tem Essa ele teoria falando. também já caiu por terra, né? Essa teoria também Às já vezes caiu que por o terra. pessoal fala, repete a mesma pergunta várias vezes. Aí, o mais interessante, em janeiro de 41, ele gravou Banguela. Aí, em fevereiro, poucos dias depois, ele voltou e gravou de novo para o Lorenzo Turner. Gravou Amazonas e gravou O Sonho de Salomão. Aí as pessoas estão pegando a sonoridade, as notas musicais, que tem sim sua semelhança com a Banguela, e cravaram, disseram, é Banguela, legal. Mas quem disse que era Sonho de Salomão foi Mestre Bimba. Quem sou eu para dizer que não é Sonho de Salomão? Eu parto do princípio que a autoridade máxima dentro da regional é o mestre Bimba. Então, se o mestre Bimba gravou em janeiro e falou o nome Banguela, e gravou em fevereiro e falou o nome Sonho de Salomão, eu acho que a gente deve dar um crédito ao mestre Bimba, ou não? Se ele é a autoridade máxima, ele que criou, a obra é dele, ele que gravou, ele que falou. Por que que eu vou dizer que é Banguela, se o mestre Bimba falou que é Sonho de Salomão? Aí cabe às pessoas analisar, identificar aí as diferenças entre um toque e outro e tirar suas próprias conclusões. O meu papel não é dizer aquilo que você deve pensar. Cada um tem seu pensamento livre e sua autonomia. O meu papel foi compartilhar o toque. E assim, o toque, os toques foram a cereja do bolo, mas no livro tem muito mais coisa. É um livro com 526 páginas. Então, eu creio assim, Mestre Bimba falou que é Sonho de Salomão, eu vou falar que é Sonho de Salomão. Nos anos 70, ele deu uma entrevista para Mestre Oswaldo e falou, entre os toques de capoeira regional, está o samango. Nenhum discípulo havia comentado que tinha samango, ninguém tinha ouvido falar, etc. Depois dessa entrevista, veio à tona o samango. Ele era igual o que Mestre Canjiquinha tocava? Não sei, porque na entrevista ele não tem manual de instrução. Era para o mesmo jogo? Como era? Ninguém sabe. A gente só sabe que tinha o samango porque o Mestre Bimba falou. Se o Mestre Bimba falou, quem é que vai dizer que não é verdade? Eu parto pelo princípio que, em primeiro lugar, a gente deve levar em consideração os registros do Mestre Bimba. Show? Legal. Eu gosto disso porque você trabalha com evidências, né? Isso. E isso é muito bacana. E você até acabou falando um pouquinho sobre uma das perguntas que eu ia perguntar, né? Sobre essa polêmica mesmo que ele fala do samango. E uma outra polêmica é o São Bento Pequeno da regional. São Bento Pequeno, vamos lá. Samango eu acabei de falar. Tem uma entrevista do Mestre Bimba. Depois, eu acho que foi nos anos 90, a Fundação Mestre Bimba e o Mestre Nenel gravaram um CD fazendo uma reconstituição desse toque. Então, as pessoas podem encontrar a versão do Mestre Nenel nesse toque, né? Que foi feito pela Fundação Mestre Bimba. Se tem o Mestre Bimba falando que está lá, então eu não vou contestar. São Bento Pequeno.
a gente tem o registro do mestre Bimba executando o toque. Eu convido os amigos a entrar no canal do Mestre Careca, CCCB, que é o canal do YouTube. Lá ele fez o recorte de quais os registros tem esse São Bento Pequeno. Então ele coloca lá a gravação de 40, de dezembro de 40 para Lorenzo Turner, tá lá o São Bento Pequeno. No LP, na faixa, na segunda gravação, porque teve uma primeira, na faixa de corrido, tem um trecho que o mestre Bimba vira para São Bento Pequeno, porque ele tocava de acordo a melodia e as notas musicais, o toque, era um complementando o outro. De acordo com o que ele cantava, ele ia trocando o toque. Então tem lá São Bento Pequeno no disco. Não tem uma faixa exclusiva, mas ele está lá tocando. Naquela gravação em vídeo para uma TV francesa, que o mestre Bimba está jogando lá, jogando não, tocando na academia dele, ele vira para São Bento Pequeno. Então, os trechos específicos de onde está no vídeo e onde está no LP em 40, é só entrar no canal do CCCB e vocês vão ver exatamente o local onde ele está tocando. Então, mais uma vez, Mestre Bimba está tocando São Bento Pequeno lá. Está registrado o Mestre Bimba tocando. Como é que eu vou dizer que não tem São Bento Pequeno? Se é o Mestre Bimba que está tocando. Na literatura, a gente tem vários registros de São Bento Pequeno. Entrevista de mestre Atenilo para o mestre Itapuã. Ele cita o São Bento Pequeno, inclusive ele diz que é um dos toques favoritos dele. E no jornal O Município, mestre Jair Moura escreve sobre a capoeira regional e coloca uma parte lá de músicas. Então ele bota lá São Bento Pequeno repicado e quais as músicas que cabem nesse ritmo. No livro Herança do Mestre Bimba, Mestre Decânio também cita. Até, inclusive, salvo engano, o contramestre Asa Delta, lá do Tocantins, ele comentou que se Mestre Decânio tivesse lá lá em Salvador para escolher o repertório, provavelmente São Bento Grande ia ganhar uma faixa exclusiva para ele, né? Mas eu acho que ele estava viajando, o mestre Decânio. Depois, o contramestre Asa pode até confirmar ou não essa história, né? Mas, enfim, a gente tem um registro do mestre Bimba tocando em 40, em 66 no vídeo e no LP de 62/63. Se o mestre Bimba está tocando São Bento Pequeno, então na regional tem São Bento Pequeno. Bom. E tem algum arquivo daquela na qual ele faz com o músico, com o violoncelo, né? Ali é o trio Charlie Bird. Ali tem uns trechos no vídeo, no filme Capoeira, Bimba, Capoeira Iluminada, né? Mas ali passa só alguns trechos. Eu consegui até esse arquivo inteiro, eu e outros amigos, não vou dizer o nome, se bem que eu já citei no livro, né? Porque às vezes eu não sei se a pessoa quer que divulgue, né? Mas meu amigo Leco tem também, né? Então, é um vídeo, acho que tem, salvo a memória, uns 14 minutos. Não é 14 minutos com o mestre Bimba. É um vídeo dos músicos. Só que aparecem imagens do mestre Bimba que não aparecem no filme. Tem até uma tentativa de balão lá dos alunos que não dá muito certo. Ali ele faz foi nos anos 60, com o trio Charlie Bird. Muito bom, muito bom. E uma outra pergunta. Pessoal, se vocês tiverem pergunta, pode mandar na caixa aí de diálogo. Aproveita que a hora é essa e o momento é agora, né? E mais uma vez eu falo para vocês, ajudem a gente aí com essa live, com os corações, que ela antecede, né, dentro do Instagram. Então, vamos nessa. E uma outra coisa interessante que você fala, né,
é quando ele começa a dar aula, né? Que é 1918. Então, Isso. faça aí pra gente essa analogia, fala um pouco, por Pronto, favor. legal, legal. É o seguinte, para que não haja confusão. Primeiro eu vou falar de como eu aprendi, de como eu escutei. E que eu acredito que a maioria dos capoeiristas escutaram. A maioria das pessoas sempre escutou que a capoeira regional era de 1928, que o mestre Bimba falou. Fiz completa, né? Só que quando a gente parte para pesquisar e para estudar, aparecem registros anteriores de 28. Um dos principais são os jornais de 1936. Lá em 36, o próprio mestre Bimba fala: há 18 anos que eu venho modificando a capoeiragem. Ou seja, 1918. Em 36, ele já afirma que em 18 ele começou a modificar a capoeira que ele vivia na época dele. Então, esse é um dos registros de um jornal dos anos 30. Depois, eu até coloquei no livro também, um jornal de 73. Ele fala muito mais detalhadamente. Ele fala que fez um curso de 4 anos e diplomou-se. Tem até essa palavra mesmo, diplomou-se. Ele diz que ensinou Angola até 1918. Ou seja, se ele treinou 4 anos, foi de... E ele deu uma travada aí, tá escutando? Tô sim, voltou. Aí nesse jornal dos anos 70, ele fala que deu aula de Angola, ele fala esse termo Angola, de 16 aos 18. E a partir dos 18 anos, ele começa a ensinar a capoeira dele lá na Roça do Lobo. Então, mais uma vez, se tem um registro do mestre Bimba falando que começou em 1918, então a gente... Aí tem outros registros. Tem um jornal de 68 do mestre Jair Moura, falando sobre as bodas de ouro. Tem um convite para a festa das bodas de ouro, em 68. Então, a gente tem vários registros apontando que começou em 1918. Ó, tem um amigo aí em destaque perguntando onde eu posso comprar o livro. Meu amigo Esquilo Preto, Pronto. Esquilo Preto. Podem me adicionar no Instagram, João Paulo Pitoco, ou no Facebook, João Paulo Pitoco. Aí é só mandar uma mensagem que eu mando o meu zap e aí a gente conversa. Ó, que show. Entrou aqui também agora o Rafael Sete Vidas. Né? Eu queria até agradecer ele aqui, que através do nosso mestre, né, o mestre Wilson, Show! ele conversou, comentou com o mestre comentou com a gente falou, opa, vamos ver aí, vamos ver se a gente consegue o contato, né? Aproveitar que eu acho que o mestre Careca também entrou, mandar um abraço aí pro meu mestre Careca, um abraço para Rafael. Aí. Muito bom, mestre Careca. Obrigado também, mestre, por disponibilizar no seu canal, né? Ser uma fonte de pesquisa aí aberto para capoeiragem. Show! Vamos lá, pode continuar falando a questão dos registros, né? A gente tava falando de 1918. Então, assim, tem todos os registros apontando para 1918. A questão de 28 é que ele fala assim que estava completa. Então, quer dizer que, assim, no geral, o pensamento geral dele já estava completo da estrutura da regional. É claro que, ao longo dos anos, ele foi inserindo, foi adicionando aquilo que ele achava que deveria adicionar na capoeira dele. Mas, no geral, já estava pronto do jeito que ele desejava em 28. Legal. Uma outra questão aí que levantou as anteninhas aqui foi que você fala que a questão do lenço, né? A questão do lenço foi inserida apenas em 60. Né? Comenta um pouquinho pra gente. Exato. O lenço só foi começar a ser outorgado na década de 60, né?
anteriormente, as pessoas recebiam só a medalhinha. Então, a gente tem o livro de Muniz Sodré, tem um livro do mestre Machixe, que eles comentam isso. Então, se tiver a oportunidade de conversar com quem foi dos anos 50, eles vão falar que receberam a medalhinha. Os lenços são dos anos 60 em diante. Dos anos 64, 65, já tinha lenço. Aí, mais uma vez, aquela questão que eu comentei do disco, que às vezes as pessoas pegam só aquele disco. O lenço só foi dado a partir dos 60. Então, todo mundo que se formou antes não conta, porque não receberam o lenço, né? Então, se as pessoas contam apenas o disco que foi feito em um ano específico para resumir a regional, eu acho complicado, né? Eu acho que a regional é todo o período que o mestre Bimba ensinou. Isso, inclusive a nossa amiga Regiane está aqui, ó. Obrigado, Regi, por estar aí. Abraço Colocou a aqui. todos. A vida toda ainda é pouco para aprender sobre capoeira. Isso aí, Exato, exato. mestre Calango, show. E era ali naquela época, tinha a questão de quando a pessoa iria se formar, ela tinha que ir até um jornal, né? Fazer a publicidade da formatura, o É, convite, como que é? existia assim um convite público, né? Aí tem imagens, é fácil de achar na internet, de convite mesmo, igual como a gente manda convite de aniversário, de convites, e também tem de matérias em jornais chamando para o público ir assistir. Tem matéria de jornalista descrevendo como o mestre fica no meio do salão, começa a falar assim, assim, assado, depois chama os alunos, faz de tal maneira. Então é bem interessante. Tem alguns Dá para registros ter uma construção, né? em jornal dizendo como era aquela formatura. É bem legal. Muito legal. Eu gostaria, João Pitoco, uma outra coisa que caiu aqui por terra, né? Foi a questão que a gente sempre viveu, né? Escutando que a capoeira foi liberada depois da apresentação de Mestre Bimba para Getúlio Vargas, Exato. né? E aí eu fiquei sabendo aí uma outra história. Vamos aí Exato, contar exato. para esse Então, povo que está assistindo. o que acontece? Eu venho reforçando a ideia de que meu trabalho é uma historiografia. É baseado em fontes. Existem diversas fontes. Fonte oral, fonte escrita. A fonte escrita pode ser um jornal, uma revista, né? Tem audiovisual, né? Enfim. Quando as pessoas falavam, mestre, primeiro que tinha um anterior desse de Getúlio, que dizia assim, do encontro com Getúlio, que Getúlio tinha liberado a capoeira nos anos 30, através de um decreto. A gente que é pesquisador, eu particularmente, se o cara está falando de um decreto, o que é que eu vou procurar? O decreto. Só que simplesmente não existe esse decreto liberando a capoeira. O que houve foi, nos anos 30, Getúlio Vargas chega ao poder. E aí é aquele negócio, né? Quando um político chega no poder, geralmente ele desfaz o que o político anterior fez, né? Ele fez um indulto, um decreto de indulto, ou seja, de perdão, só que não era para exclusivamente a capoeira. Ele juntou 10 artigos e indultou esses artigos. Por exemplo, imperícia, imprudência, você atropelou uma pessoa, aí você estava lá preso. Depois desse indulto, você solicitava que fosse liberado, né? Beleza. Dentro desses artigos, havia o da capoeira, da capoeira. Então, se você era réu primário, bom comportamento e outras exigências, você pediria o seu perdão. Aí você sairia. Era um habeas corpus. Legal? Só que se você fosse fazer capoeira, você poderia ser preso de novo. Ou seja, não estava liberado a capoeira. Esse decreto do indulto, eu coloquei no meu livro. Todo mundo pode ter acesso a esse decreto. E tem um vídeo
que eu coloquei, fala até o número do decreto para todo mundo ter acesso a esse documento. Mais tarde, nos anos 40, o Código Penal foi trocado, foi feito um novo Código Penal. Então, nesse Código Penal, a capoeira não era nem citada. Então, aquilo que não é proibido é permitido. Se não estava no Código Penal que a capoeira era proibida, então quer dizer que ela era permitida. Então, a capoeira só foi liberada nos anos 40. E, embora o mestre Bimba tenha uma grande parcela de contribuição na história da capoeira, a liberação não foi porque mestre Bimba fez uma apresentação ou falou com alguém, não foi por isso. Foi apenas pelo avanço da própria sociedade. A sociedade vai passando o tempo e vai revendo o seu comportamento, né? Nos anos 50, ele faz uma apresentação para Getúlio, mas, novamente, não tem nada a ver com essa liberação. Já estava liberado desde os anos 40, desde o novo Código Penal. E essa apresentação foi em 52. Para todo mundo que vai procurar na literatura, em livros, ou até na internet, a gente acha que essa apresentação para o mestre, para o Getúlio Vargas, foi em 53. Mas em 53, naquela data, Getúlio Vargas não estava nem na Bahia. Esse encontro foi em 52. E aí eu mostro o jornal da visita dele em 52. E é por isso que é importante a historiografia. E aí, só para emendar um pouquinho a questão da proibição, eu costumo comentar que a capoeira estava no Código Penal de 1890, mas não era necessariamente tão proibida assim. Afinal de contas, no Rio de Janeiro havia campeonatos de luta brasileira, que é a capoeiragem. Então, como é que você era campeão de capoeiragem? Se era campeão, tinha campeonato. Se tinha campeonato, é porque tinha permissão, né? Ciríaco lutou contra Sada Miyaco, tinha uma permissão especial. Então, essa proibição, como toda lei, é de acordo com os interesses públicos, né? Então, era uma proibição mais ou menos. Sim, legal. E fala pra gente aí, né, entrando já um pouquinho nesse tema que você citou de luta, né? Fala aí, mestre Bimba foi desafiado por Samuel, querido de Deus, né? Fala um pouquinho das lutas, Legal. lutas que ele fez. Então, na verdade, ele não chegou a ser desafiado por Samuel, querido de Deus. O que acontece? O mestre havia vencido um oponente e ganhou o título de campeão baiano de capoeira. O mestre Samuel, querido de Deus, foi no jornal reclamar, dizendo que quem deveria ser o campeão deveria ter sido Maré, o mestre Maré. E ele diz assim, diz que ficaria muito feliz em fazer uma demonstração com o mestre Maré, só que ele pede para que seja com instrumentos, com berimbau, com pandeiro e tudo mais, porque ele disse que a capoeira do mestre Bimba não é a verdadeira, por assim dizer, né? Ele está reclamando da forma como o mestre Bimba lutou e que o título não deveria ficar com ele. Aí Samuel, querido de Deus, fala que faria uma demonstração com Maré e também que ele aceitaria lutar com qualquer um que desafiasse ele, ou seja, ele não desafiou o mestre Bimba. Ele disse que ele aceitaria o desafio, mas teria que ter instrumentos. O mestre Bimba, outro dia, vai no jornal e responde: não pode ter instrumentos durante uma luta de ringue. Não pode ter instrumentos. Inclusive, no dia anterior que ele fez uma demonstração lá, uma dupla de angoleiros fez lá um jogo e a plateia vaiou. Aí, vendo essa vaia, o mestre Bimba e o mestre Aberrê fizeram uma demonstração e foram aplaudidos. Aí ele
ele até falou que isso foi uma comédia que os caras fizeram lá. Porque luta não pode ser com instrumentos. Foi esse a questão do mestre Bimba com o mestre Maré. E aí, assim, aproveitando aí dos anos 30, a gente tem que voltar, essas lutas do mestre Bimba foi em 36, mas a gente tem que voltar para o ano de 35, porque é um ano essencial, um ano chave para a gente entender a capoeira regional. Veja só, em 35, chegou na Bahia uma pessoa de nome Ricardo Nibon. Ele era aluno da família Gracie, de Jorge Gracie. Então ele lutava jiu-jitsu, lutava catch, que é um tipo de luta agarrada, certo? Ele ficou na Bahia o ano de 35 inteiro e ele foi ao jornal desafiar. Ele desafiou todos os lutadores da Bahia. Só que tem um detalhe, ele estava desafiando para catch ou para jiu-jitsu. Então, vou fazer um parênteses que o mestre Bimba não poderia ter aceitado esse desafio porque era uma coisa de luta do mesmo estilo, né? Não misturava o estilo. Diferentemente do Rio de Janeiro, que já havia lutas com estilos diferentes, né? Esse Ricardo Nibon passou o ano todinho lá na Bahia e abriu uma escola de jiu-jitsu. Então, os baianos poderiam praticar jiu-jitsu lá na Bahia em 35. Aliás, até antes, mas eu vou falar mais adiante, que o jiu-jitsu chega na Bahia muito antes disso. Então, veja, quem fez a luta contra esse Ricardo Nibon foi um goleiro do Botafogo, chamado André Jansen. Quando o Botafogo foi jogar na Bahia, aí o André Jansen, que era campeão de capoeiragem e lutador de catch, aceitou o desafio. Veja, ele era lutador de catch também. Os dois fizeram a primeira luta de catch as can na Bahia. Quem fez a preliminar foram lutadores de boxe, e aí foi boxe contra boxe, e o mestre Bimba com a capoeira. Aí, veja só a situação. O mestre Bimba estava vendo os lutadores se desafiando pelo jornal, e ele participou desse desafio na preliminar. Ou seja, ele aprendeu isso. Ele vivenciou isso. E aí, coincidentemente, ou não, claro que não é coincidência, essa luta foi em outubro de 35. Em 36, no começo do ano, o mestre Bimba faz o quê? Vai no jornal e desafia os lutadores. Por quê? Porque ele aprendeu essa experiência no ano de 35. E aí eu faço, já entrando um pouquinho um assunto dentro do outro, quem era aluno de mestre Bimba em 35? Cisnando. Então, eu chamo a atenção, será mesmo que Cisnando, apaixonado pelas lutas, porque posteriormente ele aprende vários tipos de lutas, karatê, eu não lembro se a outra é budô, bujitsu, tem uns nomezinhos, né? São várias lutas que ele aprende. Ele já tem até conhecimento anterior de luta romana, tal. Você acha mesmo que, tendo uma academia de jiu-jitsu, ele, presenciando esse desafio, ele não ia conversar com os outros lutadores? Tanto Cisnando quanto o próprio mestre Bimba. Você acha que o mestre Bimba não ia conversar com o lutador de jiu-jitsu, não ia conversar com o lutador de boxe, de catch as can? Claro que eles trocaram essas ideias. É claro, eles estavam no mesmo ambiente, estavam no mesmo ringue. Ok? Aí mais uma vez, falando da importância da historiografia. Existe um texto do filho do mestre Cisnando apontando que o mestre Cisnando aprendeu o jiu-jitsu antes de chegar na Bahia. Só que ele fala que aprendeu com o sensei Takeo Iano. Tem um detalhe. Eu, como pesquisador, fui procurar o quê? A história de Takeo Iano. Então, eu fiz um mini histórico do jiu-jitsu no Ceará.
O mestre Takeo Yano nem no Nordeste chegou antes dos anos 40. Então não teria como Cisnando ter aprendido com Takeo Yano esse jiu-jitsu antes de chegar em Salvador. Eu acredito sim que ele aprendeu na própria Bahia com essa turma de Ricardo Nibon. Certo? Só para a gente seguir essa linha, até o mestre Esquilo Preto está perguntando para a gente qual que é o nome do mestre Cisnando. Qual o nome? É. Qual o nome do mestre Cisnando? Não, o nome. Eu acho que ele quer saber o nome o nome completo, né? Pode ser. Porque o nome de Cisnando é Cisnando. Não, eu acho que ele tá pensando que Cisnando é um apelido. É do filho. É o filho, o nome do filho do mestre. O do filho é Kimura. Vocês podem achar esse texto na internet. Talvez tenha no portal Capoeira do amigo Luciano Milani. Procura assim, Hildebrando Kimura. Hildebrando Kimura, Cisnando, deve aparecer esse texto. Aí ele fala o histórico, enfim, ele fala esse histórico. E aí ele tinha comentado que aprendeu com Takeo Yano. Só que a minha hipótese, aí veja, cientificamente, hipótese é diferente de eu dizer assim, eu acho. Eu acho que você está baseado em nada, na sua opinião. Aí você pode ter sua opinião, eu posso ter a minha e não vai para lugar nenhum. Hipótese é quando a gente tem uma evidência para sustentar aquilo. E aí a gente vai comprovando aquela hipótese. Então vamos lá. Cisnando estava em 35, na Bahia, sim. Era aluno de mestre Bimba, sim. Em 35 tinha jiu-jitsu na Bahia, sim. O mestre Bimba e os alunos, porque ele fez uma demonstração com os alunos. Ele não fez demonstração sozinho, né? Então, tudo leva a crer que essa luta de 35 é muito importante para a história da capoeira. E aproveitando que na narrativa que a gente aprende, às vezes o pessoal diz, onde é que o mestre Bimba ia ver jiu-jitsu lá na Bahia? Já mostrei que em 35 tinha, né? Olha o detalhe. Vocês estão me escutando bem? Tá me escutando? Tá bem. Em 1909, a Marinha do Brasil manda instrutores de jiu-jitsu para a Escola de Aprendizes de Marinheiro da Bahia. Então, em 1909, veja bem, já tinha jiu-jitsu na Bahia. No meu livro, eu coloco até uma foto da Escola de Aprendizes de Marinheiro, com um cara muito importante também, que é Jaime Ferreira. Ele está lá no halterofilismo. E tem uma foto do pessoal fazendo luta romana na escola. É muito importante a Escola de Aprendizes de Marinheiro. Então, essa narrativa de que o mestre Bimba não conhecia outras lutas na época dele, não bate muito bem com a realidade. Existia, sim, jiu-jitsu. E também, em 1915, já havia uma academia na Bahia que também ensinava jiu-jitsu. Eu coloquei o recorte de jornal, eu acho que era Clube Atlético Baiano, que era um centro de cultura física na Bahia. Então lá ensinava esgrima, jiu-jitsu, boxe, luta brasileira, luta brasileira é o quê? Capoeira. Então em 1915, na Bahia, já havia clubes, centro de cultura física, ensinando capoeira, ensinando jiu-jitsu. Então assim, veja bem as narrativas. As narrativas são feitas, só que assim, as fontes não mentem, né? Está lá o jornal mostrando essas evidências. Legal. Até o mestre Esquilo Preto colocou aqui, muito obrigado por estar contribuindo com a gente aí, interagindo, show. E Valdemar Santana, o Leopardo Negro, algum artigo sobre ele? Eu tenho um jornal com um artigo super grande sobre ele. Eu não escrevi não citei o mestre Valdemar no meu livro, eu não adentrei dentro mas eu posso recomendar um livro de um amigo meu que muito antes do MMA. São 3 livros, e-book, é um livro digital.
está à venda na Amazon. Com certeza ele fala sobre o mestre Valdemar. Ele dá um histórico da luta no Brasil. É excelente o trabalho dele, do meu amigo Elton Silva. Muito bom. A galera do Chile está aí também perguntando como que eles também podem adquirir o seu livro. Fala aí pro pessoal. Perguntando o quê? O pessoal do Chile está perguntando como adquirir o seu livro também. Pronto, pessoal. Me adicione no WhatsApp, no Instagram e no Facebook. João Paulo Pitoco. Só mandar uma mensagem. Pedir meu zap, que a gente troca ideia com o zap. Deixa eu fechar aqui a janela que tá chovendo. Aí tá um barulho forte aqui. Sem problema. Pessoal, live muito boa. Nós temos aí, ó, 35 pessoas, né? Então, eu já vou até fazer o seguinte, o papo tá muito bom e tem algumas outras perguntas aqui, só que o Instagram, ele também tem um limite de tempo. E a gente já tá chegando a 1 hora aí, né, de bate-papo. Então, vou falar pro João. Qualquer coisa a gente entra de novo. Qualquer coisa a gente entra de novo. Vamos sair, vamos voltar então. Vai sair e voltar, né? Beleza. Isso, aí o pessoal já volta e cada um tem uma missão de chamar mais 10 aí. Fica aí, vamos embora. Eu posso sair, né? Pode sair, vamos lá.